Olá pessoal, estou de volta para mais uma videoaula da disciplina de desenvolvimento de aplicações web. Então, para a gente ver na prática agora, controle de sessões e cookies. Então vamos ver agora como que a gente pode utilizar o serviço de controle de sessão para, por exemplo, controlar o acesso a certas partes do seu site, da sua aplicação. Então vamos imaginar que eu tivesse aqui, vou abrir aqui o projeto. Então eu criei um arquivo aqui chamado sigilo. Então esse arquivo aqui, esse código, então esse código é o código de uma página onde eu só quero permitir que o usuário acesse o conteúdo dela se ele estiver logado. Então, conteúdo sigiloso, acessível apenas ao usuário logado. Bom, e aí depois aqui abaixo um link para o usuário fazer o logout. Então, como já foi dito, sempre que eu for utilizar o serviço de controle de sessão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar esse serviço, então através da função session start. Todas as variáveis de sessão, elas são salvas numa super variável, numa variável chamada underline session. Então dentro dessa super variável, que funciona exatamente igual àquela request, get, post, a gente vai ter os índices, né, as chaves que identifica cada uma das informações que a gente quiser controlar a respeito do usuário. Então eu vou assumir que eu vou ter aqui uma informação chamada usuário. Então se o usuário estiver logado, essa informação vai existir e através dela eu vou pegar o nome do usuário. Então, se não existir essa informação, significa que o usuário não passou pelo arquivo de login ainda, pela tela de login. Então ele não se identificou e ele está tentando acessar essa página de conteúdo sigiloso de forma direta. Então nesse caso aqui eu verifico se o usuário está logado. Se ele não estiver, então eu direciono ele para a tela de login e interrompo a execução do script para que essa página, a parte de baixo aqui, não seja processada. Então não tem como o usuário visualizar essa parte, o conteúdo dessa tela, dessa página, se ele não se identificar. Agora, se ele já tiver identificado, então eu dou as boas-vindas para ele e deixo montar o resto da página. Então, isso daqui é o código da página que vai utilizar o controle de sessão. Agora, lá na tela de login, então aqui no login PHP, lá tem toda a minha lógica de verificação se o usuário está autenticado ou não. Então eu vou colocar aqui, é um formulário bem simples, como a gente já viu no assunto anterior, que foi PDO, né, acesso ao banco de dados. Então a gente tem aqui um form, usando o método post, e o action, usando a mesma estratégia que a gente utilizou lá nas aulas de acesso ao banco de dados. Lá a gente usava um parâmetro chamado ação. Aqui eu estou colocando um chamado autenticar, igual a true. Então isso daqui é que vai me informar ao código PHP que o usuário preencheu o form e clicou no botão autenticar. Então, a hora que o usuário clicar aqui no botão autenticar, como não está sendo especificado qual que é o código que deve ser executado, ele vai, como a gente já viu, chamar esse próprio arquivo aqui para fazer o processamento dessas informações. Então, a hora que o usuário preencher o formulário e clicar no autenticar, ele vai recarregar esse código aqui e ele vai então incluir o arquivo de conexão, que é exatamente o mesmo que a gente viu na aula de banco de dados. Bom, aí eu verifico a ação. Existe a informação autenticar? Se existe é porque ele já passou pelo formulário de login. E essa informação é igual a true, então isso confirma que o usuário passou pelo formulário de login. Aí eu pego a senha que o usuário digitou no formulário e vocês se recordam que a senha está lá no banco de dados criptografada e a gente usou
a função MD5. Então a função MD5 ela permite que você coloque uma segurança a mais, que é chamado de salt. Salt é uma string que você pode acrescentar a senha para confundir quem quiser tentar quebrar a sua senha. Então essa variável salt ela tem uma string que eu coloquei lá no arquivo de conexão. Então você pode criar essa string e colocar o conteúdo que você quiser. Bom, aí eu monto o arquivo SQL, a instrução SQL, onde eu vou buscar lá na tabela de usuários o usuário que tem o e-mail e a senha que vai ser passado aqui. A senha nós já pegamos e criptografamos, então eu tenho que comparar a senha do banco de dados, que é sempre criptografada, com a versão criptografada que o usuário tiver digitado no form. Aí eu prepare para preparar essa instrução SQL lá no banco, no servidor de banco de dados, e os binds, né? Eu vou ligar o primeiro parâmetro com o campo e-mail que o usuário digitou lá no form, e o segundo parâmetro com a versão criptografada do campo senha digitado no form. E aí então eu executo esse comando. Se der alguma falha, se ele não executar, é porque houve alguma falha de comunicação com o banco de dados, com o servidor de banco de dados. Agora, se ele conseguir executar, aí eu usando o comando fetch, eu pego o registro que tiver retornado e guardo nessa variável registro. Agora, com essa variável registro, eu quero colocar o nome do usuário na variável de sessão, que eu também vou chamar de usuário, e o número do documento em outra variável de sessão chamada documento. Então agora você poderia criar aqui quantas variáveis de sessão você quiser. E observe sempre que a gente tem que ter, antes de acessar as variáveis de sessão, eu devo usar o serviço de controle de sessão, o Session Start, para inicializar o serviço de sessão. Bom, aí se passar por aqui, encontrou o registro, o usuário está autenticado, senha e e-mail está ok. Então, aí eu mando ele lá para aquela tela de conteúdo sigiloso. Então, agora ele pode acessar aquele conteúdo. Agora, se eu não conseguir pegar o registro, dou aqui dados inválidos. O que significa? Significa que ele procurou, mas talvez o e-mail não está ok, ou a senha, e ele não encontrou. Ou o usuário nem está cadastrado. Então, isso significa que o comando funcionou, mas não encontrou o registro procurado. Então dá só aqui uma mensagem dados inválidos e vai ficar no form de login. Então eu vou executar para a gente ver se está funcionando.